Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já, aquele like que fortalece cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos. Vamos para as nossas pautas. A fala do Renato Paiva com relação ao Arthur Salles. A gente debateu isso no nosso programa ao vivo Bora Bahia, sobre a questão do Arthur Salles, né? Centroavante ou um ponta direita? Eis aí está na fala do nosso querido Renato Paiva. Vou colocar na tela. Tá aí o Renato Paiva, bota grandinho, né? Lá ele, tá aí, ó, tá aí na tela pra galera. Everaldo lesionado, Vinícius lesionado. O treinador tem que improvisar. Arthur foi trabalhado para 9 para ser uma alternativa diferente. Arthur é mais vítima do que culpado, porque o treinador, mediante as características, está trabalhando para ser 9. Quando ele foi a vida toda um ponta que vinha para dentro e tem muitos gols. Avalie sua mobilidade e capacidade técnica de finalizar. Avaliei, na realidade, né? A palavra que o nosso querido Renato Paiva utilizou foi essa. Avaliei sua mobilidade e capacidade técnica de finalizar. Fecho aspas aqui para o Renato Paiva. Não é fácil ser treinador, né, papá? Não é fácil ser treinador, não. Não é brincadeira ser treinador. Deixa eu colocar aqui na tela que o meu querido Vitor Torres elaborou, que tá maravilhosa. Elogiei ontem, tá de parabéns o nosso querido Vitão. É o seguinte, o único centroavante do Bahia, na fala do Renato Paiva, é de fato o Everaldo e o Mingote, que é recém-chegado, né, da equipe do Operário do Paraná. No jogo contra o Flamengo, ele estava fisicamente impossibilitado, está em tratamento de uma pubalgia. Eu vou mostrar imagens aqui, acredito que o Mingote deve estar disponível para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Santos. Tem uma imagem dele treinando com o grupo. Mas o Arthur Salles é um jogador que tem qualidade técnica, tem muita qualidade técnica. Falta ele, claro, força física, experiência. É um garoto ainda, 21, 22 anos mais ou menos. Passou pelo Vasco da Gama na base, foi muito promissor. Saiu pelo Grupo City, foi para a Europa e lá desapareceu, mas retorna para reencontrar o futebol. Precisa de ritmo de jogo, de pegar experiência. E quando ele começa a ter ritmo de jogo e experiência, ele vai para uma função que não é a dele, que é justamente centroavante. É um garoto mais ponta, é um ponta técnico. Ele não é um ponta de velocidade, tá bom? Talvez seja até um meia que se sente muito confortável em jogar pelas pontas. Ele ainda deve estar em um processo de, qual é a minha ocupação aqui, né? Eu sou um ponta sem velocidade, mas ao mesmo tempo eu sou muito técnico. Eu tenho um drible, eu tenho um passe, eu tenho uma jogada diferente. Faz gols, por isso que o Renato Paiva, na necessidade de não ter o Everaldo e não ter o Mingote, promove o Arthur Salles. Até quando o Everaldo estava jogando e era substituído, ele entrava na vaga do Everaldo e o Mingote estava ali recém-chegado ainda. Então, o Arthur Salles é como o Renato Paiva diz, é mais vítima do que, na realidade, nesse processo todo, né, cara? Ele fala sobre isso aqui. Ele fala sobre, na fala dele tem, o jogador ele é mais vítima nesse processo, né, da necessidade. É uma alternativa diferente. Quando ele fala na questão de Arthur Salles é mais vítima do que culpado, pronto. Encontrei até a fala dele aqui. Arthur é mais vítima do que culpado. Acredito que são as cobranças que o Arthur está levando de parte da torcida com relação a ele substituir Everaldo e ainda não florescer, não aparecer tanto assim, né? Então, acredito que contra o Santos, se o Mingote estiver disponível, é o centroavante. O Arthur Salles, como diz aí o próprio Renato, e o que eu acho também, né? Ele não é um centroavante. É um jogador mais ponta por dentro, joga pelos corredores, não tão aberto assim, né? Não tem velocidade para ser um ponta como o Ademir tem, por exemplo. Mas ao mesmo tempo ele tem uma capacidade técnica diferente, a ponto de, mesmo jogando pela ponta, ele é um carinha que faz gols, e é por isso que ficou ali como um centroavante improvisado, né? Na tentativa do Paiva de suprir essa necessidade. Mas está aí uma dúvida importante, né? O Arthur Salles é mais ponta. No entanto, futebol moderno se cumpre funções, não é verdade? Se faz funções. Então não pode ter uma função somente dentro do campo, não. Na necessidade joga como centroavante, como ele jogou. Mas é muito claro pra gente que aquela posição não está confortável para ele. Jogar de costas toda hora, trombando com a zagueirada, um jogador ainda franzino. Ele sai da área constantemente, né, tentando buscar espaços, está muito no perfil do atleta. Tomara que o Bahia possa ir para o mercado em julho, nós estamos no dia 15 de maio,
faltando aí 2 meses mais ou menos para buscar um centroavante, mas de muita qualidade. Acredito que o ponto mais falho do Bahia nas contratações foi não observar isso. Um centroavante, ter outro centroavante, tem o Everaldo, agora trouxe o Mingote, mas está faltando aquele cara que é referência, que o jogador tem a convicção que pode meter a bola nele ali. Faltou no jogo do Flamengo essa presença diária que nós não estamos tendo nessa temporada, que é o problema do City quando entrou no mercado para buscar atletas para o seu elenco. Foi justamente não observar que precisava ter um grande centroavante ali. Olha que passou pela gente o Pedro Raul, o Gilberto. O Pedro Raul não está bem. Depende da atmosfera onde ele vai estar, jogando no Bahia, poderia se sentir melhor e danar fazer gols, né? Mas naquele momento, naquela realidade, o Pedro Raul estava lá. O Bahia poderia ter trazido, o Vasco da Gama levou. Gilberto também a mesma situação, o Bahia poderia ter trazido, deixou o Cruzeiro levar, fez 2 gols ontem contra a equipe do América Mineiro, beleza? Tá aqui na tela, ó. Deixa eu mostrar antes de passar para a próxima pauta, tá aqui na tela, ó. Tá aí o Mingote, tá treinando com a rapaziada, essa imagem de segunda-feira de hoje. Então tá treinando com o grupo, colete rosa aí, o mesmo colete do Cicinho, do Daniel, fez o treinamento. Esse treinamento, inclusive, é um treinamento que o Paiva monta praticamente 3 equipes dentro de um campo reduzido, né? Você tem um colete verde ali, o colete rosa e sem colete, que é o caso do Mugni, que tá na pontinha, tá sem colete. Se não me engano, é o Acevedo, que tá com colete amarelo ali, meio verde, né? E o Mingote. Então treinou com a equipe. Vamos aguardar a escalação do Renato Paiva. Voltando aqui para esta pauta, tá aqui na tela a agenda do Bahia. O Esquadrão joga quarta e joga sábado. Faz parte da maratona de jogos do Esporte Clube Bahia. Detalhe, praticamente todos os times que o Bahia jogou, ele foi impulsionado por derrotar o Bahia ou veio impulsionado de um jogo anterior, né? É o caso, por exemplo, do Flamengo, que vinha fazendo uma campanha ruim. Jogou contra o Goiás, venceu o Goiás, veio mais tranquilo, sem o peso forte, veio com a mesma pontuação do Bahia, inclusive com 6 pontos, e aí venceu o Esquadrão de Aço. O Santos não vinha fazendo uma boa campanha, não vinha fazendo bons jogos, tinha 4 pontos quando enfrentou o Bahia com 6. Meteu um sapeca no Bahia de 3-0, agora venceu o Vasco da Gama. E vai enfrentar o Bahia numa atmosfera totalmente diferente. O Santos, ali, um time que não havia certezas, um time que deixava o torcedor meio que com muitas dúvidas com relação à campanha do Santos, de repente ele volta a jogar com o Bahia, já com outro sentimento, né, de muitas certezas e motivado para enfrentar o Esquadrão de Aço. Venceu o Bahia e venceu o Vasco da Gama. Então, o Bahia encontra essas atmosferas que se transformam, né? Outro jogo, Bahia e Goiás, sábado. O Goiás venceu o Botafogo, que ganhava de todo mundo. Então, o Goiás já vem agora com um outro ambiente. Meu amigão, Esquadrão de Aço não vem tendo sorte. E, ó, já falei isso várias vezes, nós nunca teremos sorte. Nós teremos que trabalhar bastante. É através do trabalho que nós vamos conseguir estar os nossos objetivos. Isso não vale somente para o torcedor do Bahia, não. É para o nordestino. Nós não temos sorte. Já botei isso na cabeça? Nós não temos sorte. Então, sempre vai acontecer isso. Quando você imagina que aquilo vai acontecer, eis que chega o Goiás, ó. Peito estufado venceu o Botafogo. Eis que chega o Flamengo. Peito estufado tinha vencido o próprio Goiás. Até então vinha com a mesma pontuação com o Bahia. Santos, cabisbaixo, meteu 3 no cochilo do Bahia. E agora, ó, peito estufado, que além de vencer o Bahia, venceu a equipe do Vasco da Gama. Tomara que o Bahia possa também ter, ó, seu peito estufado com muito trabalho para poder conquistar um resultado positivo frente ao Santos, que vem motivado, e frente ao Goiás, que também vem muito motivado. A partida que o Bahia fez contra o Flamengo, o Bahia jogou muito bem. Possivelmente, se repetir este mesmo desempenho, poucas equipes do futebol brasileiro seguram o Esquadrão na Arena Fonte Nova. Contra a equipe do Santos, eu boto uma interrogação gigante, porque o jogo é fora de casa. O Bahia já demonstrou que na Arena Fonte Nova se sente mais confortável, apesar de ter vencido o Vasco da Gama com propriedade. Meus amigos, que beleza, forte abraço a todos, estaremos de volta. Cadê aqui, ó? Aquele bordão massa, né? Aquele bordão massa. Gostou do conteúdo, papá? Gostou do conteúdo? Então, ó, dá aquele like maravilhoso, se inscreve no canal e principalmente indica pra galera. Copia e cola o nosso link nas suas redes sociais. Forte abraço para todos vocês. Valeu!